A Instituição da República. Pouco antes das 5 horas da tarde do dia 20 de novembro de 1889, foi a população da cidade de Montes Claros colhida de surpresa pelo estrugir de numerosas girolandas, foguetes e bombons que continuaram, por intervalos, até alta noite, a acordar os ecos das cercanias e a interromper, de estranho modo, a calma habitual em que aqui se vivia. Distribuiu-se pelas ruas o seguinte boletim: Boletim do Tambor. Viva a República! Viva a nação brasileira! República instalada ontem no Rio. Governo provisório funcionando. Trata-se convocar Assembleia Constituinte. General Deodoro, chefe do governo provisório. Cesário Alvim, presidente de Minas. Esperando hoje Ouro Preto. Tudo em paz. Diamantina, 16 de novembro de 1889. Francisco C. Fernando Rabelo. O Correio do Norte comentou, confirmando-se na tarde de 25 do corrente ano a notícia da proclamação do regime republicano, forma de governo do país. Os cidadãos que desde há tempos já se tinham filiado a esta política promoveram novos e brilhantes festejos em demonstração de regozijo pelo sucesso e a realização de suas ideias aqui nesta cidade. Incontáveis dúzias de fogos e girolandas subiram aos ares. Muitos bombons atiravam de espaço a espaço, partindo de vários pontos da cidade, onde intenso júbilo reunira em grupos festivos aqueles que saudavam a aurora da República. Depois, foram tornando para a casa de residência ao ilustre chefe do Partido Republicano, nosso honrado amigo, senhor Capitão Alberto Cassimiro de Azevedo Pereira, no Largo da Caridade. E daí, continuando as manifestações à noite, saíram incorporados, percorrendo as ruas da cidade de bandeira alçada, estando iluminadas as portas e janelas de diversas casas que também tinham bandeiras hasteadas na frente. Por entre vivas aclamações e discursos entusiásticos que foram proferidos pelo ilustre doutor Teófilo Otoni, pelo cidadão José Estevão Teles Menezes, talentoso aluno-mestre da Escola Normal dessa cidade, e por outros cidadãos, os quais foram igualmente aplaudidos, prolongaram-se os festejos até o alvorecer. Correndo felizmente a passeata na maior ordem e sem ofensa dos partidos das duas políticas decaídas, nem dos que tinham o poder, nem dos que estavam fora dele. Houve algumas novas adesões, algumas profissões de fé e declarações de crença republicana. Em algumas casas foram oferecidos aos manifestantes profusos copos d'água, levantando-se então muitos brindes e saudações. A 28 de novembro, a Câmara se reuniu extraordinariamente para responder, por ofício, o telegrama oficial anunciando a proclamação da República, dando os parabéns pela nova ordem e dizendo que o povo recebeu a mudança de governo com real agrado. Silvio Teixeira de Carvalho ficou incumbido de redigir o ofício. O vice-presidente da Câmara e presidente do Clube Republicano, Alberto Cassimiro de Azevedo Pereira, requereu que se retirasse da frente do edifício da Câmara o emblema e coroa imperial, visto que não terem eles razão de existência. Foi aprovado por unanimidade, mas que não devia proceder-se a essa retirada com escárnio à memória da pessoa que ultimamente ocupou o governo. E na noite de 30 de novembro, silenciosamente, as armas monárquicas foram retiradas, causando desapontamento a alguns republicanos exaltados. Vítor Querino de Souza, presidente da Câmara, que assistia ao atentado, de longe comentou para alguns monarquistas: jogam fora as armas monárquicas porque são de barro. Fossem elas de ouro e eles as guardariam. No dia 1º de dezembro, realizaram-se as comemorações oficiais.
Às 5 horas da manhã houve alvorada, seguida de uma passeata pelas ruas, conduzindo a bandeira republicana, que foi colocada solenemente no edifício da Câmara Municipal, de onde rumaram os manifestantes para a igreja, a fim de assistirem à missa solene em ação de graças celebrada pelo Padre José Vieira da Silva, paramentado de vermelho. À noite, oficiou-se um Te Deum, musicalização em forma de salmo do antigo hino latino de mesmo nome. Na ocasião, estes festejos foram abrilhantados pela Banda de Música do Bonfim, atual Bocaiúva, regida pelo maestro Francisco Alves Louça, pois a banda montesclarense, monarquista, como a grande maioria da população, negou-se a prestar o seu concurso. A Rua Maria Souto, hoje Presidente Vargas, era o ponto preferido para os discursos de regozijo, a qual ficou batizada de Rua 15 de Novembro, nome que conservou até pouco tempo. Pelo livro de contratos da Prefeitura, verificamos que os emblemas e armas da República, colocados no edifício do Conselho Municipal da Intendência, em substituição às do Império, foram feitos por Gustavo Alexandre e custaram R$ 36.000 em 14/4/1890. O Clube Republicano indicou para intendente municipal o seu presidente, Alberto Cassimiro de Azevedo. Entretanto, foi preferido um liberal, Camilo Filinto Prates. A primeira vice-presidência coube a João Antônio Gonçalves Chaves, também liberal. Ao candidato dos republicanos, tocou a segunda vice-presidência. Houve um descontentamento geral entre os republicanos e conservadores. A 26 de janeiro de 1890, o Correio do Norte desabafou. Se não vejamos de que modo se organizou nessa cidade a intendência municipal. Os 2 primeiros membros dela são liberais, o último republicano, e que, já consta, não aceita a nomeação. Talvez seja substituído por algum irmão ou cunhado dos 2 primeiros, porque assim fica mais bem arranjado tal entendimento ou intendência. Alerta, senhores cascudos. Unamo-nos, trabalhemos para ver se um dia poderemos ficar por cima. Que quanto a isso de congraçamento, de desaparecimento de ódios, de igualdade, de fraternidade e tudo mais que acabe em Hades, podemos bem, a propósito, repetir o malicioso estribilho do chistoso redator do Delírio.